A questão do olhar da neurociência para a espiritualidade não é uma coisa assim tão nova, apesar de ter sido do século passado. Então começa no início da década de 90, esse interesse em conhecer, não exatamente, que eu penso que é importante falar para as pessoas, que a intenção da neurociência não é dizer, olha, ali está a criação de um Deus no meio do cérebro. Não é essa a intenção. É a gente entender como o processo neural funciona naquelas situações que são práticas de espiritualidade que envolvem religião. Então, é ver o processo e não descobrir assim onde começa, onde termina o quê, mas sim entender o que realmente acontece, o que estimula, o que faz as pessoas às vezes estarem mais motivadas. Mais particularmente, o que a gente vê que as pessoas se interessam na mídia, nas escolas, nas faculdades, é a questão da neurociência e o estudo do comportamento. Entender o que aquele comportamento leva dentro do nosso cérebro para talvez ou a gente cessar algum comportamento ruim ou até potencializar aquilo que é de bom. Então, ao ver como funciona o mecanismo, quais são as estruturas envolvidas, você pode ter ações terapêuticas e também ações mesmo colaborativas, não envolve uma terapia mesmo, mas ações colaborativas que você pode potencializar algumas práticas que são benéficas, não são nocivas. A neurociência cognitiva, ela lança a mão de estudos na área da cognição. Então, o que eu me interesso mais dentro da neurociência? É a questão das altas habilidades do cérebro. O que são essas altas habilidades do cérebro? Então, tomada de decisão é uma. Como você decide numa situação difícil da sua vida ir para A ou para B? Né, nas situações, a questão da memória que está implicado nisso, a questão das emoções, a questão dos sentidos e da percepção, aquilo que você constrói de mundo a partir daquilo que você recebe do ambiente. Olha, já vem até um pouquinho antes, né? Pensando na neurociência e espiritualidade, hoje a gente tem algo um tanto triste, vamos dizer, que a gente vê em pesquisa científica, ouve na mídia, a questão dos jovens. Né, depressão, aumento de ansiedade, né, os jovens que não têm espiritualidade. Então você vê que parece que tem um vazio ali muito grande. E eu falo, mas por que isso? E aí os jovens mesmo começaram a me procurar perguntando, professora, como é que eu faço isso? Não é possível que eu tenha que nascer espiritualizado. Eu tenho que nascer uma pessoa feliz, para ter espiritualidade. E aí eu falei, não é possível, a gente não precisa nascer. Claro, existe uma carga genética que a gente leva, sim, mas eu não posso dizer que tudo isso determina a minha vida. Porque senão fica aquela coisa do tipo, então se eu vou nascer assim, eu vou morrer exatamente do mesmo jeito. Eu não tenho capacidade de me transformar e evoluir. Então eu falei, não é possível. Eu preciso ir atrás de mais informações, ciências, para quê? Da ciência para quê? Para poder eu aplicar com esses jovens. Porque não adianta só fazer o estudo, publicar em revistas maravilhosas ou falar na televisão. Você tem que aplicar com o jovem todo dia. E eu queria ver resultado, eu queria ver as pessoas saindo daquela florzinha toda fechada e desabrochando, saindo daquela formato de lagarta e realmente se transformando. Então, há 8 anos que eu me interessei muito pela psicologia positiva, que a psicologia positiva que tem, as pessoas falam assim, as pessoas parece entidades espirituais, que sempre ficam falando de coisas boas. Não é bem isso. É que a ideia é o seguinte, até mais ou menos 1998, a psicologia estudava as doenças. Então, o que acontece? Tudo que era estudado baseado na doença, se eu tenho a doença, eu quero o quê? Eu quero melhorar a situação da pessoa, ou até eliminar a doença. Então, até meados da década de 90, toda a psicologia era voltada para a doença. Essa pessoa tem uma doença mental e eu vou fazer uma terapia para poder ela encontrar um equilíbrio. Amém?
Que a psicologia viu que não existe só esse lado. Existe um outro lado, uma pessoa que ela tá bem, mas ela pode ficar melhor. Ela pode se sentir melhor ainda. E quando ela estiver muito ruim, de repente ela mesma consiga dar um movimento para cima e não se afundar cada vez mais. Então aí eu falei, nossa, aí é o campo que eu quero seguir, além de pensar na cognição, mas esse lado positivo da psicologia. Eu sei que eu não vou resolver o problema do mundo, mas se a pessoa me pede ajuda e eu quero ajudar, eu tenho que ter como ajudar. E aí onde me traz isso? Na neurociência da espiritualidade. Junto com a psicologia positiva eu posso fazer alguma coisa. O que a gente encontra mais hoje, pensando no campo da espiritualidade, é o uso muito grande da ressonância magnética funcional. Então, é aquele equipamento que usa para diagnóstico, mas que a gente consegue avaliar a funcionalidade das estruturas. E tudo na neurociência existem hipóteses. Então, eu tenho uma hipótese que talvez, quando a pessoa reze, aconteça tal coisa. Então, eu quero provar essa hipótese, eu posso colocar essa pessoa na máquina de ressonância, falar, agora você vai fazer a reza. Como você vai na igreja ou você está em casa, não importa o que é. Você vai rezar dentro desse equipamento. E aí, enquanto essa pessoa está fazendo a reza, eu consigo ver quais são as estruturas que estão em alta atividade no cérebro. E existem, assim, estruturas que estão aparecendo muito, principalmente na questão meditação, com os monges budistas, que foi feito vários experimentos com os monges budistas, com pessoas em reza, com freiras lá nos Estados Unidos. O que se observa na questão da prece e também de outras situações que envolvem a espiritualidade? Pensar em alguma coisa que envolve a espiritualidade também acaba ativando essas estruturas, né? Uma estrutura que é muito interessante, que é nessa parte superior da nossa cabeça, que se chama o lobo parietal. Ela tem a ver com a questão do tempo, né? Com concentração de tempo. E é o que acontece com os monges budistas, quando eles estão naquela situação que eles estão meditando muito profundamente. Tecnicamente, essas estruturas, elas diminuem a atividade. O que significa isso? Isso pode ser traduzido como aquela sensação de você transcender o seu corpo. Porque se você tem a noção de tempo e de sentido, você está aqui o agora. Se você desativa ou diminui muito a atividade dessa área, você concorda que você perde entre aspas, a sensibilidade real. Então é como a sensação que eles falam que eu saio do meu corpo. Então, quando eu vejo que tem a participação dessa estrutura, eu consigo entender quando vem um monge e fala, não, naquele momento eu saí do meu corpo. Ah, então sair do corpo quer dizer a diminuição da atividade do lobo parietal. Então, isso foi um dos achados da neurociência. O outro achado também da neurociência é a participação do córtex pré-frontal, né, dessa parte da frente do nosso cérebro, que está ligada à questão da tomada de decisão, planejamento, julgamento e também de atenção. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas, quando elas estão rezando, por exemplo, elas estão muito focadas pelo ato de rezar. E ter atenção é muito bom, porque você potencializa também, quando você tem que tomar uma decisão, você está tão focado e está vendo todas as variáveis para aquela decisão, que as suas decisões tendem a ser melhores, porque você está muito consciente daquilo que você quer. Então isso é potencializado. Isso daí também é potencializado na meditação e na técnica mindfulness, porque mindfulness, ela está ligada à meditação, mas ela não é a meditação em si. O mindfulness é a questão da atenção plena. Então, por exemplo, um exemplo mais prático, né? Quando você está caminhando na rua, você pode praticar mindfulness. Você vai estar estimulando essa área que é estimulada na reza, na prece. Por quê? Você vai estar com a atenção totalmente focada pelo ato de andar. E não é só o ato de andar, é de sentir o seu pé encostando no chão, é você sentir o vento tocando a sua pele, é você ouvir, por exemplo, os passarinhos. Você está lá, totalmente pleno naquela situação de andar. Você pode ter uma outra situação, que é fazer mindfulness quando você está comendo. Escolher uma refeição por dia e realmente se dedicar a ter prazer
comer, sentir o gosto, sentir aquele cheirinho que lembra a comida da vovó. Então você está todo dentro daquela situação. Então mindfulness é a atenção totalmente focada. É como se você mergulhasse naquela prática, que é muito estimulada com relação à neurociência da espiritualidade e que ela traz muito benefícios para o bem-estar do ser humano. Eu tenho a questão da fé também, que aí eu posso entrar para um lado tanto religioso como filosófico, pensando que a fé é algo que você acredita e você não precisa ter provas e evidências dizendo, é assim mesmo, você está errado. Você acredita naquilo, não precisa ninguém falar, não, mas eu quero te provar que você está errado. Não precisa. Então entra a questão da fé e da crença, né? E tem um outro lado que é da psicologia positiva também, que é a questão do bem-estar subjetivo, que é o individual. O que é o bem-estar subjetivo, pensando filosoficamente? Nada mais é que a felicidade. Portanto, essas coisas se dialogam e essas estruturas que eu falei, elas estão envolvidas com a questão do bem-estar. Então, a espiritualidade, ela também impacta no bem-estar do ser humano.